Sejam muito bem-vindos ao meu diário. E hoje eu quero explicar para vocês um conceito que eu vim aprendendo essa semana muito importante sobre SMC, ok? Sobre regiões Premium Discount, ok? Regiões de interesse do preço e falar um pouco também sobre quebras de estrutura, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto, regiões de Premium e Discount. A primeira coisa que a gente precisa entender, já precisa saber, na verdade, porque isso já é algo mais avançado de SMC, é que existem dois tipos de quebras de estrutura no mercado. O primeiro tipo de quebra de estrutura seria o choque. Não menos importante, também temos o BOS, ok? Vamos falar aqui sobre o choque um pouco. A gente vai ter aqui, vamos supor, um movimento ascendente, ok? Com força de demanda, até que o preço chega em alguma região ou sente alguma fraqueza e quebra o fundo anterior. A partir do momento que ele quebra o fundo anterior que seja válido, ele vai, consequentemente, perder a sua força e fazendo com que o preço gere essa estrutura chamada chamada de choque, ok? Que seria quebra de topo ou fundo válido, ok? Seria uma reversão, basicamente uma inversão de fluxo, ok? E aí a gente vai ter também outro tipo de estrutura que seria o BOS. BOS nada mais é do que uma estrutura de continuidade, basicamente. Estrutura de continuidade, porque a todo momento estamos lidando com topos válidos ou fundos válidos sendo rompidos, como é o caso aqui. A partir do momento que você tem um movimento de N, ele já é considerado um BOS, ou seja, é ele que forma a nossa tendência, tá bom? E vamos conseguir interpretar ele da seguinte forma: toda vez que o mercado realiza esse movimento de BOS, ele vai ter abaixo uma região de interesse. Por que região de interesse? Pois ali vai ser uma região de interesse porque foi onde o preço conseguiu gás para poder subir. Posteriormente, o smart money, a gente fala os institucionais, eles vão retornar neste preço e querer trabalhar aqui dentro. Consequentemente, aqui vai ter bastante stops, pois pessoas vão acreditar possivelmente em vendas pelo preço estar derretendo aqui, e é aí que eles começam a trabalhar a favor desse movimento. Esse é o BOS. Esse é o BOS. E esse é o choque, como eu havia explicado, que é o choque de baixa para alta, certo? Mas como que nós vamos entender isso agora em cima de Premium e Discount? Eu vou mostrar aqui outros tópicos. Esse aqui que foi o que eu acabei de explicar, que o choque ele é a inversão de fluxo, então, ou seja, a gente vai sempre identificar o choque de duas formas. Primeira forma é de forma macro, a gente pode identificar o choque acontecendo, por exemplo, vamos supor aqui, nós temos uma forte estrutura de continuidade que é criada no macro e depois o preço anda e caminha até chegar nessa região de interesse. Ao chegar nessa região de interesse, nós vamos ter o choque gatilho, que é o que? O movimento onde gera uma possível oportunidade, e aí você pega um trade aqui, ok? Temos também o outro tipo de choque, que é o choque macro, onde ele vai formar uma possível região caracterizando uma reversão de tendência, certo? Finge que isso aqui é 15, 4 horas e, consequentemente, o preço sentindo ele vai gerar oportunidades aqui ao longo do caminho. Esse é o choque, beleza? E agora nós vamos aqui, bem direto ao ponto, para o BOS. O BOS, como eu acabei de dizer, é uma continuidade de tendência. Se você for analisar ali a fundo, ele está continuando. Ele volta, respira, continua. Normalmente, esses movimentos de respiro são movimentos mais retraídos e fazem com que ele depois
consiga combustível na região anterior para poder subir mais alto e assim formando a continuidade até o momento que o preço ele cria a exaustão, ok? O preço cria exaustão e faz com que ele comece a sentir fraqueza e queira fazer uma correção, independente do tamanho. Pode acontecer uma correção, ok? Então, a gente vai ter aqui agora, conhecendo região primária e região secundária. Agora sim vamos entrar um pouco mais a fundo neste assunto de Premium Discount. Já sabemos que o BOS ele é um movimento de continuidade, ok? Já sabemos que o BOS é um movimento de continuidade. Eu citei choque BOS para você ter ciência dos tipos de quebra de estrutura que você vai ver ali no gráfico, ok? Mas agora focando em regiões primárias e secundárias, vamos focar um pouco aqui em BOS, ok? Para ficar claro isso para você. Então vamos lá. A gente vai ter o movimento de BOS, como eu havia explicado, e todo movimento de BOS ele vai ter a sua região de interesse, como eu havia dito, e também vamos ter a região dos 50% da impulsão, ok? Essa impulsão aqui, ela tem o seu 50%, e a gente vai ter aqui esse topinho, seria da impulsão, até onde ela conseguiu ir, e agora ela vai buscar uma dessas regiões aqui. Essa parte seria o chamado região primária, tá? Essa aqui seria a famosa região primária. Ela acaba literalmente nessa região de interesse e perceba que ainda não completou o BOS por inteiro, né? Para completar, vamos ter agora a região secundária. Preste bem atenção, a região secundária, ela seria todo esse movimento aqui, ó. Todo esse movimento seria a região secundária, ok? E sabendo disso, vamos trabalhar sempre a favor desse movimento. Sempre a favor desse movimento, onde ele estiver vindo nas regiões de interesse, nós vamos ficar atento a possíveis gatilhos para poder operar a favor, ok? Então é muito variável. Pode ser que ele corrija aqui abaixo na região secundária, pode ser que ele corrija aqui na região primária, certo? O que nos vai mostrar mais confiança ali no movimento é o contexto que tiver dentro desse cenário aí, beleza? E vamos ter outras confluências também, como o Fibonacci, certo? Que você traça numa região primária aqui para ficar melhor e mais visível, não que seja uma regra. Eu vou mostrar aqui melhor agora na prática, né? Na prática. Eu quero mostrar um exemplo aqui do gráfico que vai encaixar muito bem neste conteúdo que eu estou mostrando para vocês, para mostrar como vamos trabalhar com essas regiões na prática, ok? Lembrando que eu não estou me aprofundando muito no conteúdo para ficar algo de fácil assimilação e simples de entender, ok? Aqui o cenário do Bitcoin em 15 minutos, o que vai estar sendo observado aqui para entender a teoria. A gente vai ver que ele segue com esse movimento ascendente, ó, de fundos e topo, como eu havia explicado, BOS, ok? Esse movimento faz com que o preço sempre respire e esteja indo mais alto do que antes, com a chamada impulsão, ok? Então a gente vai notando esse movimento aqui até o momento que ele não consegue mais renovar máxima, ó, fez aqui um BOS e simplesmente ele não consegue mais renovar. Ele cai e começa agora a configurar movimento de baixa, uma inversão aqui de fluxo, e agora a gente vai notar o padrão que eu queria mostrar para vocês. Olha só, se a gente for dando zoom aqui no gráfico, a gente vai vendo que agora ele formou um BOS, ok? Perceba que ele rompeu a mínima anterior, que agora o nosso BOS ele é de baixa. Com isso, que ele rompeu a nossa mínima anterior, a gente fica aqui de olho em possíveis oportunidades na região primária, ok? Região primária, lembrando que seria essa região aqui, certo? Região secundária já seria esse conjunto aqui, ó. Literalmente seria o movimento inteiro região secundária, ok? Então, sabendo disso, o preço dentro da região primária, o que ele faz aqui?
ele deixa alguns pontos de interesse, por exemplo, essa order block aqui no 15 minutos, deixa também outro ponto muito importante, que é topos nivelados. Veja só, topos nivelados fazendo com que o preço acumule bastante oferta, bastante força de oferta acima desses topos e o preço avança para cima dessa oferta e sente ela de uma forma com que o preço não consegue mais voltar até lá. Olha só, a gente percebe o preço capturando essa liquidez. Olha, captura a liquidez, não aguenta, cai, ele forma até uma espécie de choque aqui, né? Mas aqui a gente consegue até um gatilho melhor, que é o que eu já havia falado em vídeos anteriores com vocês, o POI, ok? Olha só esse POI de baixa que está excelente para poder explicar todo esse contexto aqui. Veja só como que ele se encaixou. Aqui normalmente a gente trabalha com risco-retorno vantajoso, no caso 3:1, é um risco-retorno excelente. Então a gente vai surfar todo esse movimento aqui até mais. A gente chegou a pegar quase 5:1 aqui nesse movimento. Então a gente vê que o contexto ele faz a diferença, o contexto ele forma o conjunto de operações onde você vai criar uma maior consolidação dentro do que você sabe. Nossa, que explicação nada a ver. Enfim, perceba a conjunção dos contextos aqui, muito bom, excelente. A gente vai ter a continuidade do BOS, vai ter também região de interesse, vamos ter também topos nivelados gerando liquidez acima de oferta e vamos ter a captura gerando então estrutura de continuidade a favor de todo esse movimento de baixa, certo?